conhecemos no colégio, na escola, que nós estudávamos juntos, desde a 5ª série. De colegas, nós viramos amigos, fazendo trabalho juntos. Aí, quando chegou um determinado momento que mandavam formar duplas, a gente já olhava um para a cara do outro e já formava assim. Já era comum isso acontecer. Ela sempre foi muito inteligente e sempre muito estudiosa, tirava notas boas e eu sempre fui muito tímido, mas desde quando a gente começou a estudar junto, eu sempre achei ela muito bonita e tinha um interesse por trás. O José sentava na minha frente e eu sentava na 2ª carteira. Ele só se ficava de lado o tempo todo para puxar conversa, assim, quando tinha quando ficava intervalo, assim, de professor, troca de professor. Ele vinha falar comigo, eu dava, assim, uma certa atenção, mas para ele também foi da minha parte e da dele, que eu dava atenção para ele, quando ele vinha puxar assunto. E a amizade foi crescendo e nós fomos ficando mais velhos, mais maduros. E eu mandei uma mensagem para ela dizendo se a mamãe deixaria eu namorar com ele. Aí eu disse que sim, porque ela não deixaria, né? Eu não conhecia nem o pai nem a mãe dela. Então, eu não sabia se eles eram... Ela falava que eles eram brabos e tudo mais. Não sabia, ela era nova, eu sou um ano mais velho que ela. Então eu não sabia se eles iam deixar ou não ela sair comigo. Mesmo que fosse uma coisa inocente, mas eu não sabia como eles iam agir. Quando a gente chegou na sala, ele não falava nada. Na noite que eu mandei a mensagem, eu pensei muito, pensei em desistir algumas vezes, porque eu sempre fui tímido e eu não sabia se aquilo ia estragar a amizade que a gente tinha. Daí eu fiquei esperando ele puxar assunto. Aí quando ele puxou, ele falou, então a tua mãe deixa eu namorar contigo, então vamos sair uma noite dessa. E marcamos de conversar no cais. Eu fui a primeira a chegar, como sempre, eu chego sempre de primeira. E eu esperei ele um pouquinho, aí depois ele chegou. E nós ficamos naquela parte na frente da igreja, naquele banco. E conversamos a noite toda, não muito tempo, porque ela morava longe, então não poderia ir muito tarde. E conversamos. Ficou um pouco calado, porque era a primeira vez que a gente saía para conversar fora do Insta. E quando nós já estávamos nos despedindo, que aconteceu o primeiro beijo. Algum tempo depois de eu ter começado a namorar, a gente sempre saía à noite, depois da aula, e ficava pelo cais ou próximo ao INSA. Ninguém sabia, a gente não dava pinta nenhuma na sala. Ninguém sabia de nada, nem os amigos mais próximos. Eles descobriram que nós estávamos namorando quando nós fomos fazer um trabalho na casa de um colega nosso. Aí depois todo mundo saía junto, que era à noite. Aí nós falamos assim, não, nós vamos por aqui. José saiu comigo. Aí ele dobrou para um lado e eu dobrei para o outro. Só que depois nós nos encontramos de novo, próximo do canto de casa. Aí quando nós estávamos lá conversando, aí apareceu um colega nosso que desconfiou. Eu acho que ele desconfiou e foi atrás. Aí quando foi no outro dia ele contou para todo mundo e quando a gente percebeu, todo mundo já sabia. Uma palavra que define a Raíssa para mim, eu acho que seria carinhosa. Eu sou um pouco duro, um pouco tímido, mas ela sempre vem, mesmo quando a gente está brigado, quando a gente está bravo um com o outro, porque briga sempre tem. Mas ela sempre vem, conversa comigo, vem com aquele jeitinho dela e... Se tivesse que definir o Josué em uma palavra, eu definiria em determinação. Ele é muito determinado, quando ele quer uma coisa ele se empenha, ele corre atrás e eu admiro muito nele isso. Desses quase 8 anos que nós estamos juntos, infelizmente apenas só um a gente passou junto, na mesma cidade. E no final do 3º ano, ela passou no vestibular e eu fui para Belém estudar. E nesse período a gente ficou bastante separado. Foi um período muito difícil, porque nós nos falávamos apenas por telefone algumas vezes e nos vê muito menos, apenas nas férias, feriados dificilmente. Mas quando a gente viu que a gente ia separar,
gente ia por caminho diferente, a Raíssa chegou comigo e perguntou se era isso que a gente queria. Aí nós planejamos que nós íamos casar em 2015, quando ele terminasse de estudar, eu terminasse de estudar, nós já estivéssemos preparados. Graças a Deus, mesmo com brigas, com essa distância enorme, a gente conseguiu vencer tudo e estamos aqui hoje celebrando todo esse amor que a gente tem.